Olá, senhores. Meu nome é Everton, sou instrutor de tiro, devidamente credenciado aí aos órgãos competentes, tanto a Polícia Federal como o Exército, e também faço parte da segurança privada, né? Sou instrutor aqui na Escola Informa, essa escola que eu estou usando a nossa área aqui para filmagem, que é o standard de tiro. E junto aí o pessoal da comissão de vistoria na questão da segurança privada, os vigilantes nossos de cada dia, né? Para quem está assistindo o vídeo e não conhece, né? Os vigilantes, eles precisam sim fazer reciclagens a cada 2 anos, tá? E a dica que a gente vai dar hoje sobre o revólver, tá? É algo que parece simples, mas muita gente acaba tendo uma certa dificuldade, que é sobre empunhadura. Como que eu devo segurar a arma na mão, tá? Para mim falar sobre empunhadura, existe uma característica física individual da pessoa, né, que é complicado, que é o tamanho da mão dela, tá? Ah, essa arma é particular sua? Opa, essa arma é minha. Opa, então a gente pode estudar uma coronha, um cabo aqui mais interessante para sua mão, tá? Já que cada mão você não vai conseguir mudar muito. Os nossos irmãos aí da segurança privada, né, nossos amigos, já não vão ter muito essa opção, porque a arma é da empresa, né? Então a gente tem que se adaptar à ferramenta que vem para a gente trabalhar. Tá? Então vamos seguir algumas dicas, né? O revólver 4 polegadas, né, é o mais comum nosso, com a coronha emborrachada, né, que é o mais fácil. Tá? Eu vou segurar sempre a minha arma com a minha mão forte. No caso, eu sou destro, vamos mostrar primeiro pela mão direita, tá? Essa curvinha aqui, ó, poucas pessoas sabem, é o ombro da empunhadura, tá? Ela serve justamente, tá, para ajustar o eixo do meu braço. Como assim? Tá? Na minha mão, essa parte mole é a falsa nadadeira, tá? Nós vamos colocar a falsa nadadeira de maneira a encaixar no ombro da empunhadura, sem estar muito para baixo e nem ela cobrindo para o lado de cima, que é onde o cão pode relar, tá? Então eu vou colocar ela dessa maneira, eu vou ajustar ela dessa maneira. Detalhe interessante, o cabo da arma, ele já é feito para 3 dedos, tá? Não para 4. Então o indicador da sua mão forte sempre vai ficar esticado paralelo ao cano. Isso é uma dica que vai ajudar bastante lá na frente, tá? Então segurei a arma com a minha mão forte, vai vir mais ou menos nessa mão. Tá? E algo muito interessante, tá, que eu vou ter que alinhar. O cano da minha arma, toda a armação, ela tem que estar exatamente alinhada, tá, com o eixo da minha mão, ok? Eu não posso deixar ela torta, tá? Algumas vezes, né? Por quê? Porque vai mudar tudo. Então, na própria hora da pegada, de juntar a arma na mão, eu já tenho que ter certeza que a minha mão está alinhada, que ela está acompanhando o eixo, ok? Dedo esticado para fora. Outro detalhe importante é a pressão. Às vezes a gente se erra quanto de força que eu tenho que fazer, tá? Basicamente, o meu polegar, ele não tá fazendo força nenhuma, tá? Ele só tá desse lado pra gente fechar a chave, tá? Para não escapar. O dedo indicador também tá esticado. Esse dedo aqui, ele serve unicamente para fazer a pressão do gatilho. Tá? Então, basicamente, quem vai fazer a pressão para segurar a arma na mão são esses 3 dedos. Tá? Então, visando a palma da mão, o polegar vai fechar, só para a gente ter o ângulo aqui para alinhar ela. O dedo indicador, ele vai ficar inerte por enquanto, porque ele é responsável pelo acionamento do gatilho. E os 3 dedos, mindinho, anelar e o dedo no meio, que vão pressionar o cabo da arma. Detalhe, não adianta querer fazer força na arma para querer amassar ela, não vai dar certo, tá? É só a pressão suficiente para ela ficar fechada na palma da minha mão, para ela não cair. Estando bem equilibrado aqui, ó, o próprio eixo vai alinhar ela com o seu braço, tá? Então nós temos esse desenho, né, essa imagem da configuração da pegada. Agora que eu já ajustei com uma mão, eu vou vir com a segunda mão. O ideal é eu juntar 3 dedos, tá? 3 não, 4 dedos sobre esses primeiros 3 dedos, tá? Então eu vou colocar 4 dedos sobre 3, polegar sobre polegar. Só que o meu objetivo principal é fechar, tá, esse espaço vazio. Eu não preciso apoiar a minha própria mão, eu tenho que fechar o cabo da arma, tá? Então qual que é a minha orientação? Isso é muito particular de cada um, lembrando, né, o tamanho de mão, mas o que eu oriento aos meus alunos, tá? Eu venho com a mão por trás, ó, 4 dedos estão fechados, eu venho por trás, e eu quero fechar esse espaço, eu vou usar essa parte mais forte da mão aqui, ó, um pouco mais rechonchuda, né, mais forte, para completar esse espaço que está aqui atrás, de forma que as minhas mãos se toquem, tá? Então ela vai vir e vai
preencher todo esse espaço. Preencher o espaço, eu senti a palma da mão grudar, vou fechar os 4 dedos em cima dos 3. Fechei. Também não vou fazer muita pressão, não preciso disso, tá? Lembrando que a pressão principal fica aqui, ó, eu tenho que fechar aqui atrás. Beleza, e polegar sobre polegar. Essa daqui é a empunhadura mais constante que eu encontro, pelo menos é a mais confortável. Alguns colegas apoiam esse polegar aqui na placa de guarda-mar, na placa obturadora de gases também, tá? Eu não me sinto muito confortável, mas é uma empunhadura legal, tá? Você segurar por baixo, né, como se fosse uma base, não é tão interessante, que você vai qualquer balançado seu, você pode balançar ela. Então essa daqui seria a melhor pegada, tá? Outro detalhe importante é sempre você ajustar a mão, tá, com os braços para baixo, para você não cansar a musculatura, tá? Então essa aqui seria a pegada, tá, mais indicada, pelo menos aqui eu oriento, para o revólver. Lembrando que eu não estou fazendo força no cabo, tá? Ela só está pressionando a minha mão da maneira correta e alinhada a arma ao eixo do braço, ok? Então essa daqui seria a empunhadura mais interessante para nós, tá? Posso aqui, o meu dedo está livre para fazer o acionamento do gatilho. Só lembrando, detalhe interessante, esse é o meu dedo indicador da mão forte, o dedo responsável por pressionar o gatilho, e eu sempre vou posicionar o gatilho no centro, tá, da minha falange, não na dobrinha, tá? Sim, no centro, tá? Então eu já fiz a empunhadura, vou posicionar o centro e vou esmagar de maneira lenta, mas contínua, tá? Até o final. Tem gente que aperta e esmaga a mão inteira. Coordenação motora, eu tenho que conseguir pressionar o dedo sem estrangular o cabo da arma, tá? Então eu vou fazer a pressão até acontecer o disparo. A mão de apoio acaba ajustando, tá? Então ela vai deixar o nosso dedo livre só para fazer a pressão do acionamento do gatilho. Pressiono o gatilho até o final, solto ele. Então o meu dedo indicador está liberado, a empunhadura é constante, a pressão adequada no centro da arma, tá? E a gente tem um bom resultado final lá no tiro. Então somente a empunhadura, tá, correta já vai facilitar muito o nosso acerto lá na frente, ok? Então essa é mais uma dica que a gente está passando. Revólver é a nossa ferramenta de trabalho, né, para quem trabalha na área da segurança privada, e para os entusiastas aí que está mexendo com o tiro esportivo, também para o tiro de precisão, revólver, tiro de precisão, algumas provas aí, essa é a empunhadura mais confortável que a gente vai ter, tá? Agora, se for colocar um cabo mais personalizado para a sua mão medir, aí é bacana, mas a gente tem que entrar com um trabalho um pouco mais detalhado, personalizado, para ver o encaixe da sua mão dentro, tá, do cabo. Beleza? Do contrário, pessoal, segue a gente aí para a gente acompanhar mais vídeos como esse, mais dicas que eu acho que é interessante para todo mundo. Valeu!